Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu quero recuperar uma coisa que eu já tinha mencionado no nosso último encontro, quando a gente falou de pós-positivismo e tratamos da ideia segundo a qual o pós-positivismo ele leva muito em consideração valores que haviam sido abandonados pelo jus-positivismo, que isso ingressa no direito. E basicamente, quando a gente trata de valores, nós estamos falando de uma forma de enxergar a realidade, que é uma forma que trata de regras morais. É como se o direito ele não fosse suficiente para lidar com a complexidade da sociedade e a gente precisasse de uma outra vertente, uma outra lógica normativa. Essa outra lógica normativa é conhecida como moral. Então, aqui no slide eu estou dizendo assim, ó, o direito, num ponto de vista assim, normativo, ele tem uma estrutura lógica, que o Kelsen ensinou para a gente, como é que a gente cria isso, e o direito tem a ideia, ela está baseada na ideia de um dever ser. O direito é o mundo ideal. O direito é um mundo em que os homens não batem as mulheres. É um mundo em que as pessoas, uns não matam os outros. As pessoas não roubam, as pessoas não passam os outros para trás. É o mundo ideal, é o mundo dever ser. Aí a pergunta que surge para a teoria do direito, para a filosofia do direito é: que valor fundamental é esse que orienta o dever ser? E preste atenção numa coisa, eu estou tentando mostrar para vocês que os pontos do edital eles estão todos interligados. Basicamente, a pergunta que eu fiz para vocês, qual é o valor fundamental que orienta o dever ser? Basicamente, a pergunta que eu fiz para vocês foi: qual a legitimidade do direito? E a palavra legitimidade, eu estou insistindo nesse ponto, nós vamos chegar nessa aula, ela está contaminando todo o nosso edital. Qual é o ideal visado pela norma? Quando a teoria do direito, melhor, quando a filosofia do direito faz a pergunta, a própria filosofia ela dá algumas soluções. Ela vai falar o seguinte: esses ideais visados, nós podemos separar o ideal visado do direito. Nós podemos separar o direito da moral e nós podemos juntar os dois, colocar o direito junto com a moral. Então, nós temos duas soluções da filosofia do direito. A primeira que diz que a validade do direito, e eu estou falando aqui de Hans Kelsen, a validade do direito decorre da autoridade da própria lei. E a medida da justiça é a lei. Então, meninos, se tiver na prova alguma coisa do ponto de vista de justiça em Kelsen, o Kelsen está nessa caixinha aqui, ó, na tese da separação entre direito e moral. O direito não tem necessariamente uma relação com a moral. E moral está atrelada à ideia de justiça. O Kelsen rejeita a possibilidade de interligação entre direito e justiça. Pode coincidir? Pode, mas não há relação necessária. E você tem outro caminho da filosofia do direito que defende a ideia de que existe uma vinculação entre o direito e a moral. A vinculação pode ser forte, a validade do direito ela é uma exigência de justiça. A norma só vai ser válida se ela for justa. E nessa mesma caixinha você tem uma vinculação que é fraca. Essa vinculação fraca ela tolera, ela admite uma lei que seja injusta, por exemplo, mas que é o que nós vamos conhecer aqui como fórmula de Radbruch. Esse sujeito aqui, que escreveu também um livro chamado Filosofia do Direito, e é a fórmula mais importante contra o positivismo jurídico. Então é como se a gente tivesse terminado a aula, mas a aula não tivesse terminado ainda. Vamos lá. Pergunta de prova. Pergunta, acho que da Justiça Federal, caiu uma prova nesse sentido. O juiz tem que aplicar o direito ou tem que ser justo? Boa pergunta, né? Eu vou fazer a mesma pergunta de outras formas e responder por várias vertentes aqui. Outra forma de fazer a mesma pergunta. Um juiz é moralmente obrigado a aplicar de forma justa leis injustas ou ele tem que ser orientado por princípios de uma lei superior? Outra forma de fazer a mesma pergunta.
Até que ponto o direito se identifica com o justo? Pode-se sustentar que todas as exigências do direito são baseadas na justiça? Basicamente, são formas diferentes de tratar desse item. 4 de filosofia. A justiça como código doador de sentido para o direito. Vertentes, você tem várias vertentes. Eu trouxe aqui duas. Uma do Del Vecchio, que diz o seguinte: a noção de justo é a pedra angular de todo o edifício jurídico. Você sabe uma coisa importante que vocês podem fazer? Pegar essas frases que são de impacto e anotar e decorar. Pode ser que seja útil para vocês na prova. Então, para Del Vecchio, não existe a possibilidade de um direito injusto. Por quê? Porque a justiça ele é o código doador de sentido. É a pedra angular de todo edifício jurídico. No outro extremo da ponte, tem um sujeito chamado Hans Kelsen. E ele vai dizer: os critérios de justiça são emocionais, são subjetivos, e a sua determinação deve ser deixada à religião ou à metafísica, sempre lembrando de uma teoria pura do direito em Hans Kelsen. E você tem um autor que tenta conciliar essa ideia de importar valores por intermédio do direito. E um autor que eu acho fundamental que você se lembre, porque você conhece, você sabe o que ele disse, mas às vezes você leu esse cara há muito tempo e você não lembra onde colocá-lo. O lugar para colocar é aqui. Um sujeito chamado Miguel Reale. E ele vai dizer o seguinte: este sem aquela, o direito sem a justiça, redundaria num conjunto de relações de força. O direito desprovido de legitimidade. Olha a palavra de novo aí. A justiça, sem este, sem o direito, se esfumaria em aspirações quiméricas. A ideia de justiça como um aspecto, um fim que a sociedade tem que alcançar, mas sem coercibilidade. É necessário, em Miguel Reale, que haja uma junção entre direito e justiça. Direito e justiça significa tratar da relação que existe entre direito e moral. Vamos lá tentar entender e tentar saber qual a importância disso para a gente enxergar como o direito funciona na atualidade. Vamos lá. Uma distinção meramente formal. Vamos pegar o quê? Pegar distinções tradicionais que a gente aprendeu lá no livrinho de Filosofia do Direito, quando a gente fez a introdução ao estudo de direito lá na graduação. No meu caso, no milênio passado, no caso de vocês, recentemente. A distinção formal que existe entre direito e moral são as seguintes. O direito ele tem um aspecto de heteronomia. Quem cria o direito não somos nós. A moral tem um aspecto de autonomia, num ponto de vista de uma moral ou de uma ética kantiana. Eu sou livre, existe liberdade, se existe autonomia. Então, se eu participo do processo de elaboração das normas que vão me obrigar a comportar, então eu sou livre, eu tenho autonomia. A moral seria autônoma, enquanto o direito seria heterônomo. A moral não teria a possibilidade de coercibilidade. O direito tem coercibilidade. Ligar para a mãe no dia do aniversário, não tem lei do mundo que obrigue você a fazer isso. Mas eu sugiro fortemente que você nunca esqueça esse dia, tá? Então, ligar para a mãe é uma norma moral. Ela não tem esse aspecto de coercibilidade. Já o direito, se você não obedece, você pode sofrer sanções penais, civis, administrativas, processuais, se você não cumprir essas normas. A moral tem uma característica não atributiva e o direito tem uma característica de atributividade. Essa distinção é a distinção do próprio Miguel Reale. Ele vai dizer o seguinte: quando você viola uma norma jurídica, a norma dá para a pessoa o poder de pedir para o juiz fazer com que essa norma seja cumprida. Essa é a característica de atributividade na norma, coisa que a moral não tem. Se você ajuizar uma ação, se a mãe ajuiza a ação para que o filho seja obrigado a ligar para ela todo ano no dia do aniversário, essa ação não vai ter sucesso, porque a norma puramente moral não tem esse caráter de atributividade.
Teorias genéricas que você encontra inclusive na internet, genéricas sobre a relação de direito e moral. Uma primeira, criada, que defende a tese da identidade. Aí eu coloquei no slide para vocês, no slide número 3, uma bola só, e nessa bola estão direito e moral. Direito e moral, existe um espaço de coincidência entre os mandamentos jurídicos e os mandamentos morais. É como se houvesse só um mesmo sistema de normas, normas morais e normas jurídicas. Funciona isso hoje? Não, não funciona. Essa é uma tese já ultrapassada. Mas como é que você pode salvar essa teoria? Essa teoria de identidade entre direito e moral pode ter vigência, pode ter um cunho explicativo em sociedades antigas, em sociedades muito, mas muito pequenas, onde existe um aspecto de diferenciação muito raro. Todo mundo faz as mesmas coisas. O futuro das pessoas é determinado pela própria sociedade. O Durkheim chama isso de consciência coletiva. Sociedade simples, onde o direito repressivo tem maior força que o direito restitutivo. A tese da identidade é uma tese que praticamente está superada. Teoria do mínimo ético. Olha só o nome dos autores que tratam disso. Jeremy Bentham, que nós já tratamos aqui, e um outro sujeito chamado George Jelinek, que trata, por exemplo, da teoria dos status, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Lembra dele? Pois é. Eles vão dizer que o direito e a moral elas estão nessa relação aí de dois círculos concêntricos. E a moral ela é maior do que o direito. A moral tem uma abrangência maior do que as regras de direito. Então, tudo que é jurídico está dentro da moral. Mas nem tudo que é moral faz parte do direito. Teoria do mínimo ético. A teoria dos círculos secantes, que é uma teoria muito famosa, né? Ela diz que existem dois círculos que eles se comunicam até determinado ponto. Existem normas que são puramente morais, existem normas que são puramente jurídicas. E existe um conjunto de normas que são, ao mesmo tempo, morais e jurídicas, que estão nessa área de interseção aqui dentro. Então, quando você tem, por exemplo, quais são os exemplos? Salvo engano, li isso há muitos anos atrás, mas salvo engano, o exemplo que o Miguel Reale dá é um sinal de trânsito. É uma regra que diz que você pode parar, que você tem que parar ou que você pode andar, né? É uma regra jurídica, porque tem consequência para isso, consequência jurídica para isso. Consequências administrativas graves, caras, inclusive. Eu que o diga. Então, o sinal de trânsito é uma norma puramente jurídica. Um prazo processual é uma norma puramente jurídica. E existem normas que são puramente morais, que não atingem o direito. Teoria dos círculos secantes. Essas são as teorias clássicas dos livros, os manuais de introdução à filosofia do direito. Vamos ver como é que isso é enxergado agora de uma outra forma, dessa relação entre direito e moral, ou o direito e moral, como diz aqui no nosso edital. Vou ler para vocês aqui uma segunda parte do livro que eu li no nosso último encontro, que é o livro Robert Alexy, O Conceito e Validade do Direito. E a gente leu aqui no comecinho a primeira parte do livro, é o primeiro capítulo do livro. E ele vai dizer que o principal problema na polêmica do conceito de direito é a relação entre direito e moral. Aí ele vai explicar, aí eu vou ler um trecho um pouco maior para vocês entenderem, inclusive, a construção dos slides aqui. Um positivismo includente e um positivismo excludente. Diz o Alexy: todas as teorias positivistas defendem a tese da separação. Ele está falando de direito e moral. Esta tese determina que o conceito de direito deve ser definido de modo que não inclua elementos morais. Direito está de um lado, moral está de outro lado. A tese da separação postula que não existe nenhuma conexão conceitualmente necessária entre direito e moral. Atenção, conceitualmente necessário significa dizer o seguinte: pode haver circunstâncias em que aquele fato vai ser disciplinado pelo direito e pela moral, mas não há uma relação necessária entre direito e moral. Pode haver? Pode, mas não há nenhuma necessidade disso. O grande positivista jurídico, diz o Alexy, Hans Kelsen, resumiu essa ideia na seguinte fórmula: por isso,
todo e qualquer conteúdo pode ser direito. Não existe relação necessária. Tá? Assim, ao conceito positivista de direito restam apenas dois elementos de definição: o da legalidade conforme ordenamento ou dotada de autoridade. A ideia da validade e a ideia da coercibilidade, da norma como comando. Nós vimos isso na aula 3, salvo engano. Em contrapartida, eu dei um salto aqui para poupá-los. Em contrapartida, todas as teorias não positivistas defendem a tese da vinculação. É o que o nosso edital chamou de pós-positivismo. Teoria não positivista. A tese da vinculação determina que o conceito de direito deve ser definido de modo que contenha elementos morais. Necessariamente. Necessariamente é a palavra minha, não dele. Voltando a ler. Apesar disso, nenhum não positivista que deva ser levado a sério exclui do conceito de direito os elementos da legalidade conforme o ordenamento e a eficácia social. Vou explicar um pouco mais isso. O que diferencia do positivista é muito mais a concepção de que o conceito de direito deve ser definido de forma que, além dessas características que se orientam por fatos reais, inclua elementos morais. O não positivismo ou pós-positivismo inclui elementos morais no direito. Mais uma vez, são possíveis as mais diversas interpretações e ponderações. O que o Alex está dizendo é: não existe na filosofia do direito duas caixinhas estanques, duas caixinhas que não se comunicam. E essas caixinhas têm características que são próprias delas. Não, ele está dizendo: existem duas caixinhas, existe um elemento intermediário nessas caixinhas, e em cada uma dessas caixinhas tem variações, variantes essas que eu vou tentar explicar para vocês a partir de agora. Vamos lá. Primeira tese, a tese do positivismo excludente. A tese que não existe relação necessária entre direito e moral. Então, a tese da separação, nós temos dois círculos que são totalmente independentes um do outro. Tá? A lei é a medida da justiça. A única forma que existe, se você se deparar com uma lei que é injusta, é você sensibilizar o legislador. E nunca o positivista excludente vai admitir a possibilidade do intérprete corrigir a injustiça da lei. Não é possível isso. Então, lá no item Sociologia do Direito, quando eu falo do mito da neutralidade na aplicação do direito, nós estamos falando de um mito que é construído pelo juspositivismo, tá bom? E o juspositivismo excludente, ele nunca vai admitir a justiça como um código doador de sentido para interpretar, para aplicar, para usar o direito. Então, essa é a tese da separação. Quais são os argumentos fundamentais dessa escola, dessa lógica do juspositivismo excludente? Primeira coisa, não existem regras morais que são aceitas por todos. A gente encerrou o nosso último encontro tratando da relação da relação que existe entre valor e norma. O meu time de futebol, a religião que eu acho que é a melhor, não pode servir de fundamento para dizer como você vai se comportar. Agora, as normas jurídicas, elas são fundamento de validade e vão dizer como você vai se comportar. Por isso que um positivista excludente vai dizer o seguinte: eu nunca posso submeter o direito a um valor que não é aceito por todo mundo. Isso é agredir, isso é violentar o que o outro pensa. Tá? Outro elemento importante que fundamenta a tese da separação é a tese da segurança jurídica. Ora, eu não posso admitir que o direito ele vá ser relativizado pela moral, porque como existem várias lógicas, várias visões de mundo, eu não posso relativizar o direito a partir de várias visões de mundo, porque senão o direito perde uma característica fundamental, que é o direito como um comando, o direito como um aspecto coercitivo, que é o que diferencia basicamente o direito da moral. A previsibilidade das decisões judiciais é suplantada por anseios da moral. Isso nunca vai ser admitido por Hans Kelsen, nunca vai ser admitido por um positivismo excludente. Tem um texto que eu acho que é mais político do que filosófico, que chama Judiciário como Superego da Sociedade. Não vou pedir para você ler, não. Se você tiver de folga e quiser manter
estudando, se manter estudando, pega o texto, você encontra fácil na internet, Judiciário como superego da sociedade. Baixa o texto e lê. Basicamente, o que ele defende essa tese? Essa tese defende que o judiciário, sobretudo o poder judiciário na Alemanha, no Holocausto, ele incorporou os valores que eram adequados para a sociedade. E esse é o perigo de não diferenciar uma norma jurídica de um valor. Rapidamente, um parênteses. Superego é uma instância da nossa personalidade para Freud. Nós vamos falar um pouco, bem sucintamente sobre isso lá na psicologia. O Freud diz o seguinte: nós temos na nossa personalidade três instâncias. Nós temos o id, o ego e o superego. O id é onde reside as pulsões, que a palavra alemã trieb foi traduzida por instinto, mas os psicanalistas não gostam dessa palavra instinto. Eles falam pulsão, pulsões. É a pulsão de vida ou pulsão de morte. Nós temos a ideia de esse impulso sexual, de domínio do outro, e temos também, ao mesmo tempo, um impulso de matar o outro. Quando, por exemplo, sua esposa deixa a toalha molhada do seu lado da cama, e quando você deita em cima daquilo ali, a pulsão imediata é de quê? É de matar o ser humano, não é isso? E aí, você... Eu acabei de escutar um comentário aqui indevido aqui do lado, nós vamos ignorá-lo. E aí, quando você pensa assim, não, o mercado está difícil, vamos pegar leve. Quando você pensa isso, é o superego. O superego é a internalização dos valores da sociedade na nossa estrutura da personalidade. Então, de um lado, você tem a pulsão de morte ou de amor. De outro lado, nós temos uma internalização de valores da sociedade na nossa personalidade. O ego faz o quê? O ego ele faz essa intermediação entre o que nós queremos efetivamente fazer e o que a sociedade espera que a gente faça. Então, quando o ego está desequilibrado, a gente precisa dar um jeito nele. Então, quando essas pessoas que ficam, por exemplo, se masturbando no ônibus, em cima das mulheres, é que o superego ele não consegue reprimir essa pulsão que essa pessoa tem. O ego ele tem que fazer essa intermediação. O ego é o tribunal que vai dizer o que você pode, o que você quer efetivamente fazer e o que as pessoas esperam de você. É necessário haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, achar que o judiciário é o superego da sociedade é dizer o seguinte: quem diz os valores que nós vamos submeter é o judiciário. E isso é um grande risco. Foi o que aconteceu na Alemanha, porque nós incorporamos valores nazistas e o judiciário encampou esses valores nazistas. É um grande risco da sociedade. Tá? Então, se tiver interesse em ler o artigo, leia Judiciário como superego da sociedade. O que os positivistas defendem? Eles dizem: eu não posso submeter o direito a uma insegurança e achar que o direito tem uma leitura em determinadas circunstâncias ou não. E o argumento fundamental do positivista excludente, ele vai dizer: a validade do direito decorre do processo legislativo. É o direito que disciplina o processo de elaboração do direito. É bem Hans Kelsen isso. E esses são os argumentos fundamentais segundo os quais eles usam para dizer que o direito não pode submeter à moral. E como o nosso edital ele menciona esse autor, esse sujeito chamado Hans Kelsen, aqui nas teorias da justiça, fiz aqui um slide e fiz duas citações para você entender, coisa que eu venho anunciando em muitas aulas, falando que nós íamos chegar nesse ponto aqui. O Kelsen diz o seguinte, eu estou indo no próprio slide, slide número 6. A proposição segundo a qual o comportamento de um indivíduo é justo ou injusto, de ser jurídico ou antijurídico, significa que o seu comportamento corresponde ou não à norma jurídica, que é pressuposta como válida pelo sujeito juridicamente por pertencer a um ordenamento jurídico positivo. O critério de justiça é o direito positivo. Na citação abaixo, afirmar que algo é justo ou injusto é um julgamento de valor em referência a um fim último. Lembra a diferença entre norma e valor? E esses julgamentos de valor são, por natureza, de caráter subjetivo, porque baseados em elementos emocionais de nossa mente, em nossos sentimentos e desejos. Eles não podem ser verificados pelos fatos, como podem as afirmações sobre a realidade. Lembra a ideia segundo a qual o direito é um fato e não um valor? Olha aqui aparecendo isso aqui.
Os julgamentos dos valores últimos são, sobretudo, atos de preferência. Eles indicam o que é melhor e não o que é bom. Eles implicam uma escolha entre dois valores conflitantes, como, por exemplo, a escolha entre a liberdade e a segurança. Caso tenham que discorrer sobre justiça em Kelsen, mencionem que o único fundamento de validade do direito em Hans Kelsen é o próprio direito e não a justiça. Tá bom? Os outros elementos aqui do slide é só para vocês marcarem algumas palavras que vão lembrar a teoria pura do direito. O professor Miguel Reale, por exemplo, menciona o Hans Kelsen como um autor cientificista. É um cara que tenta emprestar um caráter de ciência ao direito. Daí a ideia segundo a qual de uma teoria pura do direito. Tá bom? Em Kelsen, a justiça absoluta é uma utopia, é um bonito sonho da humanidade. Tá? A ideia de ideologia. O Kelsen, no livro Teoria Pura do Direito, ele tem um capítulo específico sobre ideologia e direito. Ideologia é uma forma de você enxergar o mundo a partir da sua realidade histórica, nesse conceito marxista de ideologia. O Kelsen rejeita essa possibilidade de você enxergar e interpretar o direito a partir de uma realidade histórica ou a partir de uma ideologia. Atenção, a gente tem que fazer justiça com o Kelsen. O Kelsen tem um capítulo aqui muito importante, que é o capítulo 8, a interpretação. O Kelsen, ele não é um robô. Ele admite, por exemplo, a ideia de uma moldura normativa. O juiz, o intérprete, ele tem um espaço para interpretar a norma. Não é algo como o Montesquieu defendia lá, tá? Mas é um espaço, obviamente, um espaço restrito, porque é um espaço do positivismo jurídico. Vamos agora ao que nós efetivamente seguimos, cumprimos, o que nós realmente fazemos com o direito, que é o positivismo includente, uma teoria do direito que admite uma relação entre direito e moral. Dentro desse quadrinho, como o professor Robert Alexy mencionou, não existe uma escola única. Dentro do quadrinho, nós temos variações. Eu vou apresentar duas variações desse positivismo includente com dois autores importantes que não estão no edital, mas eles aparecem aí certamente. Vamos ver quais são essas duas variantes da tese da conexão, segundo a qual o positivismo adota, ou o direito, deve levar em considerações aspectos de moralidade. De um lado, nós temos o moralismo jurídico que é radical, que diz que é impossível distinguir claramente o direito da moral. É aquela escola antiga do direito, a tese da identidade do direito. Nós estamos nesse item B aqui, ó, que é o moralismo jurídico moderado. E esse moralismo jurídico moderado ele se divide em duas escolas que nós vamos ver aqui. Ou seja, o direito ele permanece aberto à moral. Os valores sociais, eles influenciam o direito. Quando eu falo influenciar o direito, significa influenciar na interpretação, influencia na aplicação do direito, influencia na sua vida enquanto magistrado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O direito para a teoria, para o positivismo includente, ele vai ser um direito adequado do ponto de vista formal e um direito justo também. Justiça está atrelada à ideia de moralidade. Quais são, portanto, para a gente virar a página, quais são as manifestações de abertura do direito em relação à moral? Nós temos um moralismo de validade, estou lendo o slide, moralismo de validade, que é uma correção externa, e você tem, de outro lado, um moralismo de interpretação, que é uma correção interna. Vamos, então, a cada uma dessas correntes do moralismo. A primeira delas, estou no slide 8, a primeira delas é a correção externa do direito, também conhecido como moralismo de validade. Basicamente, o que essa corrente, o que essa vertente defende é o seguinte: a validade de uma norma jurídica depende de critérios morais. Atenção à distinção nítida, clara, evidente entre o positivismo includente ou inclusivo e o positivismo exclusivo. O positivismo exclusivo diz que é o direito que disciplina o processo de elaboração do direito.
O direito só vai ser válido se ele respeitar o próprio direito. Aqui nós estamos falando que o critério de validade de uma norma depende de critérios morais. E aí o autor mais importante é esse sujeito aqui, chamado Gustav Radbruch. Ele é tão importante, que ele cria uma fórmula. Os doutrinadores dizem que existe uma fórmula, a fórmula de Radbruch. O que ele vai defender? Ele vai dizer, quando você está diante de uma injustiça que é extrema, e essa palavra não estou usando à toa, quando está diante de uma injustiça extrema, essa injustiça extrema, ela invalida o direito. Atenção. O Radbruch, Gustav Radbruch, escreveu um artigo em 1946, está no slide. O nome do artigo é Injustiça Legal e Direito Supralegal. Ele vai tentar criar uma fórmula que vai compatibilizar a positividade do direito com a justiça. Atenção, Radbruch é um autor positivista, mas quando ele viu o que nós fizemos na Segunda Guerra Mundial, ele mudou um pouco o raciocínio. Um pequeno parênteses, os comentadores de Radbruch dizem que ele não era um positivista radical, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha uma abertura para um positivismo includente. Mas, eu não vou dizer majoritariamente, mas tem muita gente que diz assim, não, a Segunda Guerra Mundial é um marco importante, uma transição do Radbruch antes da Segunda Guerra Mundial e Radbruch depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai dizer o seguinte, existe uma tolerância do direito com a injustiça. É possível haver normas jurídicas válidas e que sejam injustas. Isso não invalida o direito. Por quê? Porque eu sou positivista. Eu não vou adotar a tese da identidade. Se a norma for injusta, então eu acabo com a norma. Não. Existe um limiar, uma tolerância. Mas, quando essa injustiça atinge um grau imenso, eu vou ler o trecho para você gravar isso, quando essa norma é extremamente injusta, a norma ela perde validade. Eu estou falando essa palavra muitas vezes para você diferenciar a validade da interpretação. Então vamos ler aqui o que está dizendo a fórmula de Radbruch. O conflito, estou lendo no slide 9, o conflito entre a justiça e a segurança jurídica pode ser resolvido da seguinte maneira. O direito positivo, assegurado por seu estatuto e por seu poder, processo de elaboração e coercibilidade, tem prioridade, mesmo quando, do ponto de vista do conteúdo, for injusto e não atender a uma finalidade. Pronto. Primeiro aspecto. O positivismo prevalece, mesmo quando a lei é injusta. Atenção. A não ser que a contradição entre a lei positiva e a justiça atinja um grau tão insustentável, é um limite, gente, é o limite, que a lei, como direito incorreto, deve ceder lugar à justiça. Outro trecho. Se a contradição entre a lei positiva e a justiça atinge um grau extremamente insuportável, a lei deve recuar diante da justiça. Essa é a chamada fórmula de Radbruch. Essa fórmula é mencionada aqui nesse livro do professor Robert Alexy, que é um livro que antecede um outro livro chamado Teoria dos Direitos Fundamentais, onde ele cria aquela fórmula de ponderação. E quando eu digo fórmula, é fórmula mesmo. Ele coloca valor 1, princípio 1, opção 1, 2 e divide, é uma fórmula de ponderação. E o Alexy vai dizer o seguinte, ele vai mencionar alguns julgados, inclusive julgamentos de Nuremberg. Quais eram as teses de defesa dos militares que foram julgados em Nuremberg? A primeira tese de defesa é, eu não reconheço a validade, a legitimidade desse tribunal porque é um tribunal de exceção. É um tribunal que foi criado depois do fato. Não admito isso. Tese rejeitada. Segunda tese de defesa, vocês estão me julgando porque eu segui a lei? Havia uma lei que dizia que eu podia matar os judeus, que eu podia expropriar os judeus, que eu podia pegar os judeus e colocar os judeus nos guetos. Judeus e todo mundo que eles fizeram isso. Os judeus foram mais numerosos, né? Mas eu estou sendo julgado porque eu segui a lei? O tribunal de Nuremberg diz o seguinte,
Ok, a gente reconhece de fato que havia uma lei que obrigava você a seguir e a fazer o que você fez. Mas existe um valor que está acima disso. Existem outros valores que estão acima disso, tá? A lei, ela deveria ceder lugar à extrema injustiça que estava sendo feita. E por isso, mesmo assim, as pessoas foram condenadas. O que o Alexis faz? Ele vai dizer o seguinte: de fato, eu reconheço que a fórmula de Hadbrook ela é importante. Ou seja, quando a lei ela for extremamente injusta, a lei vai perder validade. Aí o Alexis vai dizer o seguinte: mas a gente precisa criar um mecanismo diferente aqui. A gente precisa avançar teoricamente. Porque se eu submeto a validade das leis à justiça ou injustiça, eu volto à crítica do positivismo excludente, porque a gente gera uma situação de muita insegurança. É necessário garantir segurança. E como é que a gente garante segurança? A gente tira como fundamento justiça. Lembrem-se, quando for injusta, a lei cai. Essa base aqui sustenta a lei. Justiça. O Alex fala assim: ó, eu vou tirar essa base e vou colocar uma outra base. Que base? Eu vou colocar a base dos direitos fundamentais. Sempre, portanto, que a lei violar direitos fundamentais, permanece a base, os direitos fundamentais, e a lei cai. Então ele escreveu um livro chamado Teoria dos Direitos Fundamentais. Baseado em quê? Baseado basicamente na tese da fórmula de Hadbrook. Tá bom? Admite, portanto, um positivismo, ou seja, um conjunto de normas que são adotadas por órgãos competentes com um mínimo de eficácia social. Mas não, só isso não basta. Porque se fosse só isso, a gente voltava ao positivismo exclusivo ou excludente. É necessário que haja um aspecto moralista, ou seja, além desse aspecto da técnica do direito, o direito também tem que ter uma mínima justificação moral, que é essa ideia da justiça como código doador de sentido para o direito. Tá bom? Positivismo inclusivo. Slide número 10. Uma segunda corrente do moralismo, que é o moralismo interno do direito, ou o moralismo de interpretação. Basicamente, o que eles estão dizendo é o seguinte: a moral, a justiça, é um código doador de sentido, mas não é tão forte que possa invalidar uma norma. A norma permanece no sistema, permanece sendo utilizada, mas eu vou mudar a forma de interpretar essa norma. A moral, a justiça, não vai tirar a validade da norma. Permanece lá, tá bom? Diferentemente da fórmula de Hadbrook. E só uma coisa, antes de continuar na interpretação, se a gente comparar a fórmula de Hadbrook com a teoria dos princípios do Alexis, que os dois se comunicam, a gente tem que chegar à conclusão de que a fórmula de Hadbrook tem uma eficácia ou um efeito redutor no sistema. A teoria dos direitos fundamentais tem um efeito ampliativo para o sistema. Hadbrook reduz, Alexis amplia. Vou explicar. Se a norma agredir de forma muito violenta a moral ou o critério de justiça, a norma cai. Então, o direito, a justiça, a moral, reduz o sistema. Nós temos uma lei de 10 artigos. Se o artigo 9º foi extremamente injusto, ele sai. Por isso, essa eficácia redutora. Já os princípios, no ponto de vista de Alexis, têm uma eficácia ampliativa. Como assim? Existem princípios que não são expressos. Mencionamos aqui no nosso último encontro o princípio da busca da felicidade, que não está expresso na Constituição, mas o Supremo diz que ele está lá. Ele está expresso na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, lá de 1948. Tem lá, busca da felicidade como um direito humano básico. Tá? Então, fórmula de Hadbrook, redutora, teoria dos direitos fundamentais, ampliativa. Vamos voltar então ao que é a corrente do moralismo, chamado de correção interna ou moralismo de interpretação. Nessa corrente, a moral não é um critério de validade, é um mero critério de interpretação. Ele vai dizer, dos significados possíveis, aliados a valores que estão envolvidos nessa questão, nós vamos dizer qual é o valor que é importante. É o que lá na teoria do direito constitucional chama de não interpretativismo. Né? Uma das correntes lá
da hermenêutica constitucional. Nós temos o interpretativismo e o não interpretativismo. É disso que se trata, tá? E um autor importantíssimo para tratar do tema é um sujeito chamado Ronald Dworkin. É ele que vai criticando Hart, ele vai dizer, olha Hart, essa ideia segundo a qual o juiz, num caso difícil, num hard case, ele teria discricionariedade, que é o que defende o Hart. Quando o juiz está diante de um caso complexo, um hard case, o juiz tem discricionariedade. O Dworkin vai dizer o seguinte, não, o juiz não tem discricionariedade. O juiz ele tem a resposta certa. O direito é íntegro. É a tese que foi adotada no 926 do Código de Processo Civil. Os tribunais têm que uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. A ideia de integridade é essa do Dworkin, que ele vai dizer que nós não estamos presos ao modelo de regras, modelo puro de regras. Nós temos, de um lado, regras que são importantes, que devem ser respeitadas. Inclusive, se nós estamos diante da regra, nós temos que adotar um modelo tudo ou nada. Ou a gente segue a regra, ou a regra é inválida. E de outro lado, nós temos os princípios, que se comunicam de forma imbricada. A gente usa o princípio de uma maneira mais ou menos, e não do modo tudo ou nada, como se usa uma regra, é o que diz o Dworkin. Então o Dworkin ele admite esse moralismo no direito, logo o Dworkin ele é colocado numa caixinha moralista. Atenção, muita atenção. O Dworkin ele não pode ser colocado na caixinha do positivismo, tá bom? Existem alguns doutrinadores, inclusive famosos em formação humanística, que colocam o Dworkin na caixinha do positivismo, mas muita atenção, Dworkin não é positivista, tá bom? Por isso que aqui eu até tirei em cima do slide a ideia de positivismo inclusivo. Não, o Dworkin não é um positivista, tá? Ele é um pós-positivista. Ficou claro então, gente, essa distinção entre um positivismo inclusivo e um positivismo exclusivo? Um exemplo que eu posso mencionar, que você também já sabe dele, já leu, você apresentou seminário lá na aula de Introdução ao Estudo do Direito, que é a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Eu não consigo colocar o Miguel Reale na caixinha do positivismo, na caixinha do pós-positivismo. Por quê? Porque ele escreve uma outra família. Muito embora o contexto seja o mesmo, eu nunca consegui colocar o Miguel Reale num positivismo ou num pós-positivismo. Mas é certo que ele leva em consideração valores que não são valores puramente positivistas. Tanto é que ele diz que o direito ele tem que ser enxergado em três óticas. Eu só consigo descrever, saber o que o direito é, se eu levar em consideração três coisas, que ele chama de fato, valor e norma. E aí vai, nesse livro, tem um capítulo do livro dele de filosofia do direito, chama Teoria Tridimensional. E foi um capítulo tão famoso, tão importante, que ele escreveu um livro, Teoria Tridimensional do Direito. Famoso não só no Brasil, tá? Nós temos uma coisa no Brasil que fez muita fama fora do Brasil, que é a Teoria Tridimensional do Direito, Miguel Reale. Basicamente, ele vai dizer o seguinte para a gente. Quais são os elementos constitutivos do direito? Nós temos o fato, o valor e a norma. A nota dominante desses elementos constitutivos são: o fato diz respeito à eficácia. Basicamente, é como se você tentasse dizer: nada adianta eu criar o direito se o direito não conseguir transformar a realidade. Agora, se eu só estudo isso, eu vou reduzir o direito a está aqui no slide, sociologismo jurídico. É como se eu rejeitasse ou ignorasse o valor e a norma e só explicasse o direito do ponto de vista da eficácia. É insuficiente enxergar o direito dessa forma, diz o Miguel Reale na teoria tridimensional do direito. O outro elemento constitutivo do direito, segundo, é o valor, que é o que ele chama de fundamento axiológico. Aqui se comunica o direito com a justiça. Aqui se comunica o direito com a moral, na teoria tridimensional do direito. Então, o valor seria o fundamento axiológico. Agora, se eu só enxergo o direito sob essa ótica, eu estou tratando do direito como moralismo jurídico. Também é insuficiente eu enxergar a complexidade do direito pelo simples fato de eu olhar o moralismo. E a terceira forma de eu estudar o direito é estudando a norma. E
a nota dominante é a vigência, que é o aspecto do positivismo. Miguel Reale, ele não abandona, ele não rejeita as teorias positivistas. O que ele está dizendo é, se eu reduzir o estudo do direito a só isso, eu vou dizer que existe um normativismo abstrato. O papel voou, mas o edital fala do positivismo barra normativismo. O que o Miguel Reale está dizendo para a gente, na teoria tridimensional do direito, é, para eu enxergar o direito de forma completa, eu tenho que enxergar o direito como um fato, a eficácia do direito na realidade, eu tenho que enxergar o direito como um valor, o fundamento axiológico do direito, e eu tenho que enxergar o direito como uma norma, porque eu tenho que fazer as normas de um jeito adequado, tecnicamente adequado, positivamente adequado. Esse é o recado que a teoria tridimensional do direito quer mandar para a gente. Fundamento tem a validade ética, que é o valor axiológico. A vigência, que é a validade formal ou técnico-jurídico, que é o estudo da norma do ponto de vista positivista, normativista. E a eficácia, que diz respeito a essa ideia da vontade social, como o direito efetivamente transforma a realidade. Essa é a famosa teoria tridimensional do direito, que não está no edital, mas aparece por aí. Vamos lá, para a gente encerrar nosso encontro de hoje, tratar aqui do item 6 de filosofia, que é a chamada lógica do razoável. Vamos ver em que contexto a gente tem que compreender essa lógica do razoável dentro do pós-positivismo, positivismo, justnaturalismo. Vamos lá. Já mencionamos aqui, nós temos 3 passos do direito. O direito natural, o justnaturalismo, o juspositivismo e o pós-positivismo. Quando a gente tratou do positivismo, a gente viu que o positivismo é a tentativa de você emprestar um caráter científico ao direito, com técnicas adequadas, forma de elaboração. O juspositivismo tem essa racionalidade da lei com a ideia da neutralidade do intérprete, item 8 de sociologia. A neutralidade decorre dessa racionalidade da lei. É como se a lei tivesse uma vontade, tá bom? E o juiz, o intérprete, vai aplicar não a vontade dele, pessoal, porque ele é neutro, ele vai aplicar a vontade do legislador, a vontade da lei. E aí, o juspositivismo, para poder gerar essa neutralidade cientificista, ele vai aplicar uma lógica formal. Surge uma pessoa chamada Louis Requesens-Sitjes. Louis Requesens-Sitjes é o autor que cria o direito visto sob a lógica do razoável. O que ele vai dizer? No slide número 13. Nós temos métodos tradicionais de interpretar o direito. Gramatical ou literal, método lógico, método histórico e o método sistemático. Ele vai dizer, essas formas tradicionais de interpretação do direito, elas submetem a uma lógica físico-matemática, a uma lógica que não é imprestável ao direito. A lógica físico-matemática, ela não vai ter estimativa sobre a correção dos fins da norma. A lógica do racional não contém ponto de vista de valor. A lógica tradicional, diz Louis Requesens-Sitjes, é meramente enunciativa do ser e do não ser. Aí ele vai dizer, essa lógica, ela não consegue explicar, ela não consegue solucionar problemas humanos práticos, problemas que são políticos e jurídicos. Essa lógica funciona muito bem para explicar os corpos, o movimento dos corpos. Se um corpo está parado, chega um e bate, qual é o efeito que isso tem? Essa é a lógica físico-matemática. Ela não consegue explicar fenômenos sociológicos, políticos e jurídicos. E aí ele vai dizer, é necessário a gente criar a lógica do humano, é logos del humano. Fenômenos de natureza física e biológica são muito bem explicados por essa lógica anterior. O juiz, ele tem que usar uma lógica que faça com que ele alcance o resultado mais justo possível. Mais uma vez, pela 10ª vez, a justiça como código doador de sentido. Mais uma vez, assim como eu tenho uma dificuldade muito grande de colocar o Miguel Reale numa caixinha de pós-positivismo, eu também tenho uma dificuldade muito grande de colocar o Louis Requesens-Sitjes na lógica pós-positivista, porque eles estão falando de um lugar
diferente. Eles estão escrevendo na década de 40 já. No auge do... O Bob vai escrever, vai fazer o Espírito de Belage em 1960. Esses autores escreveram isso antes da criação, né, do raciocínio do positivismo. Então é difícil eu pegar um nome posterior, chamado pós-positivismo, e arrastar para trás para poder classificar esses caras. Mas vocês entendem o paralelo que existe entre eles e o pós-positivismo? Entenderam? Está claro? O Luiz Recassencites vai dizer: se eu faço uma interpretação puramente lógica, meramente lógica, e essa interpretação gerar injustiça, falta razoabilidade. Vou dar um exemplo clássico para você nunca lembrar do Luiz Recassencites e a interpretação pela lógica do razoável. Esse exemplo foi mencionado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Diz Luiz Recassencites: um sujeito entra no metrô e tem uma placa no metrô: proibida a entrada de cães. E ele está com um cachorrinho. Chega o guarda e fala assim: não, o senhor não pode entrar no vagão porque tem uma regra que diz que não pode entrar cachorro aqui dentro. Aí ele vai cumprir a regra e sai. No dia seguinte, ele volta com um urso no metrô. Aí ele fala assim: agora eu vou entrar. Aí o segurança fala assim: o senhor não pode entrar. Ele fala assim: não, peraí. A regra diz que eu não posso entrar com cão. Nada diz sobre entrar com urso. Você está entendendo o que o Luiz Recassencites está questionando? Ele está dizendo que se você pega uma regra e interpreta pela lógica físico-matemática, pela lógica tradicional, pela lógica do racional do século XIX, nada pode impedir o sujeito de entrar com o urso no metrô. É necessário que você enxergue uma outra coisa na regra, que é essa lógica do razoável. Slide número 14. O que o Luiz Recassencites está inventando, está criando, é uma interpretação chamada de teleológica, finalista. Qual o fim visado pela norma? Qual o bem jurídico protegido pela norma? Se a regra diz que não pode entrar cachorro, está dizendo para a gente: olha, temos que proteger as pessoas contra animais que podem causar danos. Se você enxerga a norma dessa forma, você consegue proibir o urso. Muito embora a lei seja expressa para cachorro. Entenderam isso? Lembra, eu estou com o direito das coisas porque eu estou lendo o direito das coisas. O ato emulativo, lá do 1228, parágrafo 2º, eu acho, do Código Civil, e lá está dizendo que tem que ter intenção. Então, o enunciado do CJF diz assim: ó, não tem que ter intenção, é como se fosse o abuso do direito lá do 187. Então, basta você pensar no que a norma quer proteger, para você chegar à conclusão de como vai interpretar essa norma. Essa é a chamada interpretação pela lógica do razoável. Tem previsão normativa no Brasil? Tem. Artigo 5º da LINDB. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Entenderam o que é a lógica do razoável? A Juspod, uma vez, ela pediu para eu escrever, fazer algumas respostas de formação humanística. Escrevi, botei no livro e perdi. Recebi o livro de graça e nunca mais achei o livro. Mas tem uma pergunta disso no TJDFT. E eu respondi essa pergunta. Coloquei lá a minha opinião. Vou mandar para vocês junto com essa aula para vocês entenderem o que é a lógica do razoável. Mas o que eu quero encerrar o nosso encontro é dizer o seguinte: nenhum autor pós-positivista sério, famoso, né? Alexis, Dworkin, Luiz Recassencites, Miguel Reale, Peter Heberle, nenhum autor pós-positivista sério diz que a incorporação da moral ao direito ou a levar em consideração outros valores que não são puramente jurídicos autorizam ou dão para o magistrado um cheque em branco para ele preencher como ele quiser. Não. Sistematicamente isso é um problema. Nós iremos ver, tem um item do edital que chama o juiz na construção, o juiz e a construção da democracia. Não quer dizer, Luiz Recassencites, Dworkin, Alexis, que o juiz tem um cheque em branco. O próprio Luiz Recassencites ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, a interpretação pela lógica do razoável não conduz a soluções contra a legem. Na verdade, é como se o juiz estivesse aplicando a ideia de justiça prevista no direito e não na regra específica.
Então, na verdade, a vontade que prevalece não é a vontade do magistrado, do intérprete, é a vontade do legislador, que politicamente é legítimo porque foi criada a norma por intermédio de um procedimento que é adequado. Então, ninguém admite a solução contra legem, exceto que a interpretação daquela regra específica contrariar um critério de justiça que é extraído do sistema de uma forma geral. Tá bom? Essa é a chamada interpretação pela lógica do razoável. Tá bom, gente? Eu acho que assim a gente encerra um pouco a ideia de filosofia do direito. Vamos dar uma pausa para vocês respirarem um pouco e vamos passar para a política, teoria geral da política. Vamos falar de poder, legitimidade e etc. Para a gente chegar num tal de Jürgen Habermas. Ok? Até loguinho, até a próxima.